mais uma vez estamos juntos para tratar desse assunto tão importante. É certo dar dinheiro para a igreja? Antes de seguirmos em frente, quero dar as boas-vindas àqueles que estão fazendo seu primeiro acesso neste canal. Quero destacar que esse canal ele contém material produzido por mim mesmo, e desde já me apresento, sou o pastor Cremilson, e quero contribuir para a sua reflexão, para que você possa refletir, possa pensar e pensar biblicamente. Bom, mas seguindo em frente, vamos dar seguimento a esse tema tão relevante que nós selecionamos para tratarmos aqui com vocês. Bom, enfim, nos vídeos anteriores nós destacamos vários aspectos relacionados à atividade contributiva da igreja. Um exemplo daquilo que nós falamos foi a presença de textos em que há claramente a arrecadação financeira no ministério de Jesus. Nós mencionamos também que Jesus ele não fazia oposição a esse tipo de arrecadação. Nós vimos também que nós partimos aqui de um conceito de igreja diferente do que alguns adotam. Por exemplo, nós não fazemos essa dicotomia entre igreja e instituição. Entendemos que a igreja de Cristo ela é uma só, não há essa dicotomia. Mas, enfim, apontamos como um dos pressupostos dos nossos vídeos o fato de que a igreja sempre, em todo o seu tempo de existência, ela sempre teve movimentação financeira. Esse é um pressuposto. Na nossa reflexão agora, nós vamos tratar de uma questão também que é alvo de muitas interpretações, de um aspecto da ação contributiva do povo de Deus, que é alvo de muitos questionamentos, muitas interpretações, que está relacionado àquilo que se doa, né? Veja bem, porque há quem, geralmente aqueles que são contra a atividade contributiva da igreja, geralmente costuma-se dizer que que a Bíblia ela não respalda a contribuição em espécie, a contribuição em dinheiro, uma vez que nos tempos bíblicos as contribuições elas eram feitas através de produtos agrícolas, através de animais, entre outras coisas. Então seria errado o uso do dinheiro, né? Há quem pense assim. Bom, há uma certa verdade nisso, e a verdade que há nisso é o fato de que no Antigo Testamento, verdadeiramente, havia contribuições através de produtos agrícolas, havia através da pecuária, né? Havia contribuições nesse sentido. Porém, não é verdadeiro que não havia contribuições através de dinheiro, né? É bem verdade, entretanto, que o dinheiro, ele, no período ali em que a lei foi concedida ao povo de Deus, o dinheiro não existia da maneira que nós conhecemos hoje. As transações comerciais elas eram realizadas na base da troca, né? O dinheiro, historicamente, identifica-se como a primeira produção de moedas, sendo resultado da atividade dos lídios, né? O povo da Lídia, região onde atualmente fica a Turquia, né? Bom, e se você entrar no site da Casa da Moeda, por exemplo, você vai encontrar um histórico onde isso é registrado. Então, no 7º século a.C., na Lídia foram confeccionadas as primeiras moedas, né? As primeiras moedas no sentido moderno da coisa. Porém, até então, os metais preciosos eles eram utilizados em transações comerciais, sendo de certa forma tratados como dinheiro. Você vê o uso de metais preciosos tendo um valor atribuído muito maior do que outros objetos, né? E veja, essa compreensão ela também está presente no texto bíblico.
Os metais preciosos, e aí seguindo uma medida de peso, eles eram utilizados também com finalidade religiosa. Além de já existir o uso nas transações comerciais na antiguidade, os metais preciosos eles eram utilizados também, de certa forma, vamos colocar entre aspas aqui, nas transações religiosas, né? Veja bem, Êxodo capítulo 30, nós vemos a partir do versículo 11, o texto bíblico, ele diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Veja, aqui há a normatização de um procedimento relativo ao recenseamento, um recenseamento que fosse fazer do povo de Deus, a contagem do povo. Quando o povo fosse contado, cada um deveria dar uma soma, deveria dar um valor em resgate da sua alma. Veja, a ideia que há aqui desse resgate, a ideia da expiação, né? E o propósito é livrar o povo de pragas, porque as pragas elas eram vistas como expressão da ira divina, tal como aconteceu no Egito, né? Basta você ler Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 12, quando as pragas são derramadas ali, você percebe que isso é expressão do juízo divino. Então, para que o povo não fosse réu do juízo ali, naquele contexto, havia esse resgate. Obviamente, né, nós sabemos que esses juízos temporais, parciais, né, eles não são, obviamente aqui não se trata do juízo final. Mas o texto segue dizendo, o versículo 13, dizendo: isto dará todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo. Veja, a metade de um ciclo deveria ser dada por todo o que fosse contado no recenseamento. Veja, é interessante que o ciclo aqui, o ciclo é uma unidade de medida de peso. Né? Então, esse peso, né, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, né, e aí ele faz uma observação sobre a equivalência e tal, mas ele diz que essa metade de um ciclo seria uma oferta ao Senhor. Veja, um metal precioso, como é mencionado aqui, esse metal precioso seria dado em peso como oferta ao Senhor. E o texto ainda segue no versículo 14, dizendo: qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. Versículo 15, o rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo quando derem oferta ao Senhor, para fazer expiação pelas vossas almas. Veja, a expiação revela a condição ruim do homem em relação a Deus, porque há uma necessidade de cobrir o pecado, porque expiar tem esse sentido de cobrir. Veja, o homem ele é pecador, e aqui mostra o fato de todos pagarem o mesmo valor, tem um peso simbólico, com um sentido, com a intenção de mostrar que a condição de todo homem é a mesma. Todo homem está na mesma condição, rico, pobre, não importa, novos, velhos, todos estão na mesma condição diante de Deus, todos são réus do juízo de Deus, todos têm necessidade de expiação pelas suas almas. Então veja, ele coloca aqui, nivela o povo, e esse valor em dinheiro era dado com essa finalidade. Veja, e aí o texto segue no versículo 16, e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e darás ao serviço da tenda da congregação. Veja, esse valor que era ofertado ao Senhor, aqui no texto bíblico nós vemos a aplicação. A aplicação era a manutenção do serviço religioso, que era realizado no tabernáculo. Então a manutenção do tabernáculo, o sustento dos sacerdotes, veja, isso faz todo sentido. É claro que nós não estamos querendo aqui defender a contemporaneidade desse imposto, não estamos querendo defender aqui a atualidade disso, que isso tem que ser observado na íntegra, literalmente. Mas o que nós queremos enxergar aqui? Veja, a lei, ela
ela foi dada ao povo de Israel, ela tinha aplicações específicas para o povo de Israel, mas também tinha outras aplicações mais abrangentes. Nós vimos, por exemplo, não matarás, não darás falso testemunho, isso também fazia parte da lei, mas veja, isso é válido ainda hoje. Mas há aspectos da lei, obviamente, que eles não devem ser observados pela igreja, né? Mormente o aspecto sacrificial, né? Isso aí nós não vamos observar. O aspecto civil, né? Israel vivia numa teocracia, então esse aspecto civil nós não vamos observar. Mas esse aspecto moral, sim, nós observamos. Agora, é importante ressaltar algo acerca de todos esses aspectos da lei. Cada um deles, e todos eles, expressam o caráter do Todo-Poderoso. Deus foi quem deu a lei por completo. Então é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele expressou o seu caráter dando através da lei. A lei expressa o caráter divino. Portanto, a lei carrega consigo princípios que o próprio Deus ele utiliza para dirigir o seu povo. Princípios divinos. E veja, havia a necessidade de sustento dos sacerdotes, da liderança religiosa, e havia a necessidade de manutenção do espaço dedicado ao serviço religioso. Essa necessidade, ela permanece no Novo Testamento, né? Há a necessidade de sustento da liderança religiosa, nós vemos isso de maneira muito evidente, já mencionamos aqui, aparece em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, há essa necessidade do sustento da liderança religiosa, há a necessidade também de manutenção do espaço dedicado ao culto, isso, veja, a necessidade ainda permanece. Então, diante dessa necessidade, havia contribuições, as mais variadas. Há vários momentos aqui que contribuições são apontadas no Antigo Testamento. Nós vemos muitas contribuições no Novo Testamento. Então, o que isso demonstra para nós? Que dar dinheiro para a igreja não é um pecado, não é algo antibíblico. Na verdade, antibíblico seria fazer o contrário, não dar. O grande problema é que, geralmente, quem argumenta contra, quem usa esses argumentos, que não era dinheiro, que não pode dar dízimo, que dízimo é coisa do capeta e tal, e que, na verdade, falam bonito, geralmente, na verdade, deveríamos dar tudo e tal. Porém, geralmente, quem usa essas argumentações tem a intenção oculta de não dar nada, porque geralmente não coopera. São pessoas preocupadas com a aplicação do dinheiro, para onde esse dinheiro está indo, quer saber, fica questionando, mas são pessoas que não estão preocupadas em cooperar, em contribuir. Mas a necessidade permanece. Existe a necessidade de manutenção do serviço religioso. Essa necessidade ela ainda existe. Claro, há pessoas que são contra as reuniões em templos e tal, mas mesmo que não se reúna no templo, mesmo que a pessoa tenha essa ideia estranha de não, a gente só tem que se reunir nas casas, pronto. Mas a gente há de convir que mesmo nesse tipo de reunião haverá algum custo. Sempre haverá custo. Poxa, quando nós nos reunimos para fazer uma confraternização, tem custo, né? Vamos fazer um churrasco. Você dá isso, você dá aquilo, você dá aquilo outro. Tem um custo. Então sempre haverá um custo de manutenção daquilo que fazemos enquanto servos de Deus. Se nos reunimos nos lares, a gente vai querer fazer um lanchinho de vez em quando. O lanche não vai ficar por conta de um só, vai ter um custo, né? Nós vamos... Por exemplo, a gente se reúne na casa da mesma pessoa sempre, né? Aquela pessoa tem o custo, vai ter um gasto maior de luz. E, independente disso, nós como cristãos, em algum momento, se somos cristãos de fato, nós vamos querer fazer mais do que nos reunirmos.
nós vamos querer pregar o Evangelho, nós vamos querer que a nossa mensagem ela possa chegar além das fronteiras da nossa localidade. Nós vamos querer que a palavra ela seja anunciada em todo mundo, a toda criatura. Isso vai ter um custo, ainda que seja pelo envio de literatura, ainda que seja, para manter talvez um site, alguma coisa, mas isso vai ter um custo. Produzir literatura, isso vai ter um custo. E se, e geralmente é o que acontece, as pessoas supervalorizam a ação social, o assistencialismo, entendendo que essa é a única aplicação nobre dos recursos, e vão falar, nós temos que doar coisas, temos que ajudar os pobres, ajudar centros de recuperação e tal. Isso vai ter um custo. E nós vamos nos mobilizar para ajudarmos. E se quisermos fazer mais, nós vamos nos mobilizar para prestarmos esse apoio. Agora, uma outra questão, e se o grupo crescer? Se o grupo crescer, uma casa não vai comportá-los, nós vamos precisar de um lugar maior. E, isso faz parte da vida humana. Quando a gente tem uma associação, essa associação começa a se reunir numa casa, ela cresce, então eles têm uma sede. Da mesma forma, um clube de futebol, um partido político, isso não é pecado, não é errado fazer isso. Bom, mas enfim, voltando à questão da contribuição, da atividade contributiva, nós vemos que no Antigo Testamento havia sim o uso de dinheiro. E aí eu quero mostrar para você também Levítico, no capítulo 27, Levítico, capítulo 27. Veja, o texto falando a respeito de votos, Veja, o texto diz assim. Isso, deixa eu ver aqui, deixa eu só me situar aqui. Levítico 27, versículo 1 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dizes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos e da fêmea 10 ciclos. Esses ciclos, geralmente, ciclos de prata. Veja, o que o texto está tratando. O que significa essa avaliação? Essa avaliação era para o resgate daquele que havia feito um voto ao Senhor, de se dedicar ao serviço do Senhor. Veja, mas essa oferta que era dada em resgate, ela não era um pagamento, porque a pessoa tinha ciência dessa legislação antes de fazer o voto. Então não era um pagamento, mas era uma oferta ao Senhor em reconhecimento da necessidade de substituição. O indivíduo ele precisava ser substituído. Então, todas essas ideias simbólicas que apontam para uma realidade neotestamentária, expiatória, elas estavam presentes no texto. Mas o que eu quero destacar aqui é o uso do metal, da prata, o metal precioso, o ciclo. Isso mostrando que há uso de dinheiro também no Antigo Testamento. É claro que nessa questão da oferta votiva que se fazia, o resgate que se fazia, e que era submetida à avaliação do sacerdote, veja, a gente não tem a intenção de afirmar a atualidade dessa prática, mas eu quero apenas mostrar que havia o uso de dinheiro nos tempos bíblicos. E, acho que o texto mais evidente a esse respeito é a oferta da viúva pobre. Ela coloca 2 moedas lá. Então, veja, havia no Novo Testamento o imposto do templo, então, que foi justamente uma modificação do imposto do recenseamento, se transformou em imposto do templo. Então havia uso de dinheiro, esse é o fato. Agora, como se empregava o dinheiro? Será que havia um princípio normatizador, um princípio que norteava
a ação contributiva? Vamos ver. Levítico capítulo 5, nós vamos ver que quando se fala aqui a respeito das ofertas, né, nós vamos encontrar, por exemplo, no versículo 11, diz assim, porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. Veja, por que eu li o versículo 11? Porque o versículo 11 aponta a menor contribuição relativa à oferta pela culpa, à oferta pelo pecado. Veja, há uma graduação aqui de ofertas pelos pecados ocultos, né? Pelos pecados aqui que em alguma medida, né, há uma graduação, enfim, uma graduação pelos pecados ocultos que as pessoas deveriam ofertar, e quem ganhava mais dava mais, quem ganhava menos dava menos. Só para você ter uma ideia aqui no versículo 11, esse efa era uma medida de peso também, cerca de 22 quilos. Mas aqui fala-se a respeito da 10ª parte de um efa de flor de farinha. A 10ª parte seria, sei lá, 2 quilos e 200 gramas, e 200 gramas, na verdade. Veja, a flor de farinha era uma farinha muito fina, né? Seria muito mais fácil contribuir com essa quantidade de farinha do que com um animal, seria muito mais caro. Então o pobre, ele poderia fazer esse tipo de contribuição. Agora, veja, quando a gente observa aqui, a partir do versículo 5, né, veja aqui, Levítico 5, será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim um sacerdote por ela fará expiação pelo pecado. Veja, há aqui uma oferta maior, mas no versículo 7 diz assim, mas se a tua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. Veja, há uma graduação, se for pobre pode dar menos, se for rico dá mais. O que há aqui nesse texto é o princípio da proporcionalidade, um princípio que até faz parte da nossa Constituição, né? O princípio da proporcionalidade. Esse princípio deve nortear a nossa ação contributiva, tanto em relação ao Estado como em relação à igreja. Como assim? Veja, não seria justo, por exemplo, que na igreja nós pegássemos as despesas, há pessoas que propõem isso, né? Nós pegássemos as despesas da igreja, quanto que a igreja gasta de luz, quanto que a igreja gasta com isso e aquilo, e nós dividíssemos igualmente pelo número de membros. Isso não seria justo, porque há membros da igreja que ganham muito pouco e há membros que ganham muito, né? Então tem aqueles medianos, mas há esse desnivelamento social, há essa diferença monetária, né? E veja, então, se nós fizéssemos como uma taxa de condomínio, seria injusto, porque as pessoas têm pagamentos, têm salários diferentes. Então, se um pedreiro, por exemplo, ou uma diarista, ou alguém que está fazendo seus bicos por aí, um trabalhador autônomo que ganhasse pouco. Imagina alguém que ganhasse pouco. E na mesma igreja tivesse alguém que fosse dono de vários comércios. Essas pessoas, seria justo que essas pessoas dessem a mesma contribuição? Não, obviamente não. É o que o texto mostra. Oferta pela culpa, o indivíduo pecou, ambos pecaram, o rico e o pobre, há uma oferta pela culpa, mas há pessoas que não iam conseguir dar, por exemplo, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Por isso que o texto faz a observação, se a tua mão não alcançar,
Veja, se você não tiver condições, dá essa opção, porque havia pessoas mais pobres. Na igreja acontece a mesma coisa. E esse princípio, veja, não digo a lei relativa à oferta pela culpa, o sistema sacrificial ele já foi cumprido totalmente, né? O seu propósito foi cumprido totalmente no sacrifício de Cristo. Mas veja, no Novo Testamento a gente tem esse princípio também, esse princípio da proporcionalidade. Paulo, ele, em 1 Coríntios 16, versículo 2, Paulo ele faz menção a uma prática comum a várias igrejas que ele havia dado, que ele dera a orientação. Veja, 1 Coríntios 16, 2, diz assim, vamos ler a partir do 1, diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando chegar. Veja, conforme a sua prosperidade. Se um tem maior prosperidade, ele dá mais. Se um tem menor prosperidade, ele dá menos. Veja, essa é a ideia. E essa orientação não é exclusiva para a igreja de Corinto. Versículo 1 diz que Paulo já havia ordenado isso às igrejas da Galácia. Veja, era algo praticado pelas igrejas neotestamentárias. O princípio da proporcionalidade. Ora, pensando nisso, nós vimos que a taxa de condomínio ela não se enquadra. É bem verdade que toda ação contributiva ela tem como princípio maior a alegria, né? E essa inteireza de coração, essa integridade. A pessoa contribui segundo aquilo que propõe no coração, segundo os Coríntios 9, 7. É o que Paulo também ensina. Mas veja, o mesmo Paulo que ensinou esse princípio de contribuir segundo propôs no coração, ele ensinou o princípio da proporcionalidade. Nós vamos contribuir proporcionalmente. Veja, em 2 Coríntios 9, 7, o texto que eu acabei de citar, assim, cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Há quem lê esse texto e entenda que Paulo está dizendo o seguinte, olha só, contribua quando quiser, com quanto quiser, e se não quiser, não contribua, não dê nada. Mas esse não é o propósito do texto. Na verdade, Paulo ele só está dizendo como deve ser feita a contribuição. Ela deve ser feita com alegria, deve ser feita de coração, mas ele não está dizendo que ela não deve ser feita. Ele está dizendo como que o cristão ele deve fazer a contribuição. Ele está dizendo, não, faça se quiser, se não quiser não faz, o problema é teu. Não, ele diz, olha, faça de coração. E isso faz parte do contexto em que Paulo menciona a maneira como os cristãos macedônios se engajaram na contribuição. Veja, em 2 Coríntios 8, no versículo 4, o texto diz, não vou ler a partir do versículo 3, diz assim, porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Eles cumpriram lá o princípio de 2 Coríntios 9, 7. Eles deram voluntariamente. Né? Eles não foram obrigados a dar, mas porque eles eram cristãos de fato, eles contribuíram. E toda contribuição ela é voluntária, mas o fato de ser voluntária não significa que ela seja opcional. Né? Porque, veja, nós servimos. O que nós fazemos para Deus, a pregação do Evangelho, ela tem que ser também voluntária. Né? É claro que Paulo menciona que uns fazem por porfia, tal, né? Por contenda, mas a verdade é que ele mencionava isso, não, tudo bem, esse pessoal está fazendo da maneira errada, mas pelo menos o Evangelho está sendo anunciado, é isso que ele fala. Mas nós, como crentes, nós temos que pregar com amor, com voluntariedade. Não com pesar, né? Também da mesma forma. Então veja, nós temos que ter esse espírito voluntário, mas não significa que nós não devamos fazer. É que eu posso optar, não quero fazer, e vou evangelizar para quê? Não. Se eu não tenho essa alegria, eu tenho que orar a Deus para que haja essa alegria no meu coração, mas eu tenho que fazer. Veja, eles fizeram voluntariamente. E no versículo 4 diz assim, pedindo com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Veja, eles consideraram isso como
um privilégio, né? Como algumas versões trazem, né? Um privilégio, eles pediram essa graça, eles, poxa, nós queremos contribuir, eles queriam gozar desse, cooperar financeiramente é um privilégio, é ser participante, porque veja, as necessidades da igreja, elas são mensais. A igreja, ela ajuda, ela tem uma assistência social aos domésticos da fé constante. Todas as igrejas, pelo menos as igrejas históricas, elas têm constantemente essa assistência aos domésticos da fé, na forma de cestas básicas, na forma de ajudas para remédio, né? Sempre tem, sempre, toda igreja ela sempre tem, ainda que isso não seja tornado público, né? Mas isso sempre tem um departamento de ação social. Então veja, as necessidades das pessoas que padecem são mensais, as pessoas estão passando necessidades mensais. O sustento pastoral também é uma necessidade mensal, as contas que a igreja tem para pagar são necessidades mensais. Como, pois, a igreja vai honrar esses compromissos mensais se as contribuições não forem mensais? Se a periodicidade não for mensal? Se a pessoa não dou quando eu quiser e o que eu quiser? Não, e outra, é necessário que haja uma receita mensal para que se possa ter uma prévia daquilo que se intenta fazer, né? As pessoas nós vamos fazer planejamento, olha, queremos ajudar nessa área, queremos fazer isso, queremos enviar mais bíblias, queremos sustentar missionários, queremos comprar literatura melhor para a escola dominical, mas a gente precisa ter uma receita. As contribuições têm que ser mensais, elas têm que ser constantes, a gente precisa ter uma receita e elas têm que ser proporcionais, né? Veja, é interessante, né? Que Paulo destaca aqui, segundo aos Coríntios 8:5, ele diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Veja, essa contribuição voluntária é resultado do fato de alguém ter se dado primeiramente ao Senhor, né? Alguém que se deu primeiramente ao Senhor vai contribuir voluntariamente, vai fazer aquilo que há no seu coração, porque no seu coração vai existir essa disposição voluntária de cooperar, de contribuir, sem que alguém precise puxar a sua orelha. Ele vai contribuir, não porque tem medo de que Deus vai pesar a mão e coisas desse tipo, não. Porque entende que essa é a vontade do Senhor. Entende que a igreja ela tem esse instrumento que são as contribuições para alcançar as suas finalidades, para alcançar o seu objetivo maior, que é a glorificação do nome do Senhor, através da proclamação do Evangelho, através da sua conduta, influenciando a sociedade, fazendo com que a sua luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Veja, claro que eu não condiciono a ação da igreja à arrecadação, mas se é a igreja do Senhor, deve haver arrecadação, deve haver contribuição, deve haver cooperação de acordo com esses princípios. Princípio da proporcionalidade, essa periodicidade, veja, isso é bíblico, né? Então, é certo dar dinheiro para a igreja? Claro que é. Dê dinheiro para a igreja, dê mensalmente, dê com proporcionalidade, e nós faremos um outro vídeo depois tratando de maneira mais detalhada desses princípios, e aí a gente retorna e esclarece outros assuntos, né? Mas nós nos vemos em breve, tá? Deus abençoe, fica na paz e reflita. Volta o vídeo aí, reflete. Se quiser também fazer umas perguntas, faça contato aí, faça comentários, né? E estamos aí à disposição. E volto a dizer, acesse o blog, porque tem uma série de textos com essa temática. É certo dar dinheiro para a igreja? Está lá no meu blog. O blog é pastorcremilson.blogspot.com.br. Maiores esclarecimentos você terá lendo esses textos, né? São mais detalhados, né? Então, mas também tem esse canal e continua acompanhando a gente aí. Tem um montão de pregação também. Se você verificar, tem uma playlist de pregações, tem outros estudos também, muito bons. Recomendo, por exemplo, o estudo sobre unção. Excelente, dá uma olhada lá que vai ser bastante esclarecedor, tá? Deus abençoe, fica na paz, nos vemos em breve.